O título da próxima palestra é Orquestração de Microserviços. Faça como as Big Techs. Então, se você quer aprender como uma Big Tech trabalha, essa é a palestra. E a palestrante é engenheira de software no Itaú. Eu estou com um consignado lá, depois a gente conversa, eu preciso quitar essa dívida. E Microsoft MVP, com uma paixão por desenvolvimento web que começou aos 18 anos. Atuando como desenvolvedora full stack, ela compartilha seu conhecimento e entusiasmo pela área através de vídeos e lives no YouTube e Instagram, onde construiu uma comunidade de mais de 100 mil desenvolvedores. Então, lembrando, o mesmo entusiasmo. Vem para cá, Fernanda Kipper. Aí, mais alto, mais alto. Agora sim. Ela é a pessoa dos empréstimos no Itaú, pô. Tem que fazer um barulho bom aí. Bom, boa tarde, galera. Primeiramente, eu queria agradecer vocês pela recepção. Vocês deixam meu coração quentinho. Fico mais tranquila de subir no palco, sabendo que pelo menos alguns de vocês gostam de mim. Então, muito obrigada. E bora começar, galera. Bora começar. Então, como o pessoal já introduziu, o tema da nossa palestra de hoje vai ser sobre orquestração de microserviços. Tá? Mas antes da gente entrar no tema, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, eu sou a Fernanda Kipper, tá? E eu não trabalho mais no Itaú. Eu saí do Itaú, então crédito consignado não é mais comigo, tá, galera? Eu vou começar, segunda-feira, uma nova jornada na minha carreira. Vou começar como engenheira de software no Mercado Livre, tá? Então, fazendo essa mudança, aí estou bem animada para segunda já começar no novo trampo. Mas continuo sendo youtuber, tá? Então isso não parou. E eu também sou Microsoft MVP, fui eleita esse ano como MVP aqui do Brasil, na área de desenvolvimento web, que é a área que eu trabalho, né? Agora vai fazer quase 5 anos, certo? Então, agora, eu queria fazer um aviso para vocês, tá? Que essa palestra não é mais uma palestra sobre microserviços. Você já deve estar cansado de ouvir falar sobre microserviços. A gente já sabe que é legal usar, a gente já sabe que as empresas estão utilizando, a gente já sabe como é que funciona, a gente já sabe que está no hype. Isso aí você já deve ter ouvido em algum lugar, eu tenho certeza. Quem acompanha influenciadores da área tech, quem acompanha a galera que produz conteúdo sobre programação, já ouviu falar sobre microserviço, tá? Então, minha ideia aqui não é falar para você sobre microserviços, e sim o problema deles. Tá? Eu quero ir para um outro lado, uma outra abordagem. Então, agora que eu já tenho a atenção de vocês, certo? Que eu já dei o warning aqui, que a gente não vai falar sobre microserviços, o que é arquitetura de microserviços? A gente precisa saber, né, para a gente conseguir entender qual é o problema. Então, para quem não conhece, uma arquitetura de microserviços é basicamente quando a gente tem um software que ele é modularizado. Então, a gente divide o nosso produto, o nosso sistema, em pequenos componentes modulares, certo? Que são implantáveis, escaláveis, e a gente consegue desenvolver eles também de uma maneira independente. Então, o que antes a gente tinha um monolito, por exemplo, que era um único projeto com toda a nossa aplicação, com todo o código, agora eu tenho componentes quebrados, cada um com a sua funcionalidade, que eu consigo implantar de forma independente. Inclusive, eu consigo ter equipes atuando de maneira independente, cada uma atuando num microserviço e responsável por uma funcionalidade do produto. Beleza, isso aí vocês já sabem, já ficou entediante, né? Então, vamos para a parte legal. Eu vou contar uma história para vocês. Tá? Vou contar uma história. Quando eu comecei a estudar arquitetura de microserviços e comecei a trabalhar com microserviços, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu era uma pessoa feliz. Eu tirava fotos sorrindo, eu usava a camiseta do front-end, eu era feliz, né? A vida era simples para mim. Eu pensava, não, microserviço, de boa. Vou lá, crio 2 projetos Spring, um chama o outro, microserviço, tá feito. Eu sei fazer. O Facebook faz, eu também faço. O Twitter usa, eu também uso. Eu sei fazer. Era fácil. Eu sorria, eu tirava foto sorrindo, né? Botava lá no LinkedIn que eu sabia microserviços, criava uns projetinhos no GitHub, botava lá no currículo e eu sabia. Mas aí, o que antes eram 2, 3, no máximo 4 microserviços que eu trabalhava ali no meu quarto, na startup que eu trabalhei, enfim,
Agora, né, num cenário diferente, quando eu comecei a trabalhar numa empresa de grande porte, como é o caso do Itaú, não era mais 2, 3 microserviços. Rapidamente, o nosso projeto começa a escalar, e o que eram 2, 3, se tornam centenas de microserviços. E eu não estou exagerando, tá? Estou falando sério. Centenas de microserviços. Sim, mais de 100 microserviços num único produto. Numa única coisa que eu estou entregando para o cliente, lá por trás tem centenas de microserviços. E aí minhas fotos não estão mais muito felizes depois daí. Eu começo minhas fotos a partir de 2021 na frente do computador, e é sempre essa mesma cara. Ou é eu reclamando para os meus colegas de trabalho, ou eu reclamando para a minha família que eu estou cansada, ou eu reclamando para os meus colegas de faculdade que eu tenho que ir para a faculdade enquanto está tendo um bug ali, ferronho no trabalho. Né? Então, vamos falar sobre esse problema. Que tipo de problema isso pode causar, certo? Imagina o seguinte, a gente está trabalhando numa empresa de grande porte, onde a gente tem vários produtos que a empresa entrega para os clientes, a gente tem mais de 10 mil pessoas no time de tecnologia, e eu tenho milhares de microserviços criados em linguagens diferentes, com arquiteturas diferentes, certo? E com propósitos diferentes. E, em determinado momento, eu tenho que conectar esses microserviços para criar uma aplicação. Eu não vou só criando microserviço para dizer que existe. No final, eu pego alguns ali e componho um software, componho uma aplicação. E aí, é aí que o problema começa a acontecer. É aqui que a coisa começa a ficar complicada, é aí que a gente começa a perder cabelo, é aí que a gente para de usar a camiseta front-ends, né, e começa a tirar aquelas fotinhas meio tristes. Qual que é o problema que isso pode causar? Bom, vamos imaginar um cenário. Acho que fica mais fácil a gente entender um case quando a gente consegue visualizar isso se aplicando na prática. Então, vamos imaginar um cenário, certo? A gente tem uma loja digital que ela vende diversos produtos para diversos países. Nesse case aqui, a gente consegue já imaginar diversos nomes de empresas, como, por exemplo, a Amazon, o próprio Mercado Livre, o Walmart, o Alibaba, e por aí vai, certo? A gente consegue imaginar diversas empresas que se encaixam nesse cenário. E aí, pegando o cenário dessa empresa, a gente já consegue pensar que, para ela funcionar corretamente, para a gente ter um fluxo de vendas ali dentro dessas grandes empresas, que funcione da maneira certa, ela vai ser composta por diversos microserviços, se estiver trabalhando na arquitetura de microserviços, né? Que eu acredito que sim, para a empresa desse porte. Então, rapidamente, a gente já consegue elencar diversos microserviços que poderiam existir nessa loja digital, como, por exemplo, um microserviço para gerenciar a autenticação dos usuários, outro para processar os pedidos que foram feitos, outro para manter o estoque dos produtos, outro para controlar o pagamento, outro para enviar notificação, outro para, enfim, avisar a transportadora que aquele pedido foi feito e que tem que enviar. Né? A gente já consegue elencar diversos microserviços aqui que precisariam existir. E aí, voltando lá na mente da Fê, que estava aprendendo arquitetura de microserviços 3 anos atrás, isso para ela era simples. O que eu fazia? Né? Crio um microserviço que faz coisa X. Crio outro que faz coisa Y. Crio outro que faz coisa Z. Agora, eles precisam se comunicar. O que eu faço? Um chama o outro. Não tem problema. Faço uma requisição HTTP. Eles vão se comunicar, cada um com a sua responsabilidade. Beleza. 3 microserviços, isso parece bacana, né? Parece fazer sentido, parece que vai funcionar. Só que eu vou adiantar uma coisa para vocês. Nem sempre isso vai funcionar. Por que isso não funcionaria? Porque a estrutura dos nossos microserviços vai começar a se parecer com isso daqui. Uma estrutura meio caótica. Por que ela é meio caótica? Porque eu tenho um microserviço chamando mais de um microserviço e sendo chamado por mais de um microserviço no mesmo fluxo. Por que isso é um problema? Primeiro ponto, imagina que um desses microserviços está com uma falha, certo? Está com um problema, está falhando. O meu cliente entra no fluxo. E aí, o X começa a chamar o Y, começa a chamar o Z, o A, o B, e entra nesse fluxo aí, nessa estrutura meio caótica. E, num determinado momento, algum desses falha. Em qual etapa o meu cliente estava? O que eu já processei, o que eu não processei desse meu cliente? Falhou lá no microserviço de billing, porque eu estava enviando a nota fiscal ou porque eu estava recém emitindo
a nota inicial para o cliente. Falhou lá no microserviço de notificação, a parte de enviar a notificação de compra, de envio do produto, ou recém uma notificação que eu enviar para um serviço de terceiro para ele emitir alguma coisa lá no meu catálogo. Sabe? Começa a ficar difícil eu conseguir rastrear o que estava acontecendo ali no meu fluxo, o que estava acontecendo no meu sistema. Por quê? Porque eu tenho diversos microserviços que se comunicam um com o outro e eu não tenho etapas bem definidas e eu não tenho uma forma de acompanhar isso, certo? Eu não tenho uma forma de conseguir manter um rastreamento de uma sessão do usuário, fazendo aquela abordagem que eu falei para vocês, simplinha, de só um microserviço chama o outro através de requisição HTTP. Além disso, outro problema começa a surgir, que é com os payloads desses microserviços. Então, lembra, a gente está falando de milhares de microserviços que se comunicam, e não só para aquele produto. Não é só o produto ali da Fê, de venda. Dentro daquela empresa, tem um outro tipo de serviço que ela oferece, como, por exemplo, na Amazon, tem o Amazon Prime. Certo? É a mesma empresa. Eles vendem produtos, é uma loja digital, e também tem o Amazon Prime. Eu tenho certeza que lá no fundo tem algum microserviço que a loja da Amazon e o Prime compartilham. Certo? Com propósitos diferentes, usados por clientes diferentes. Tá? E aí, como é que fica o payload desses microserviços? E se eu quero atualizar esses payloads? Cria uma V1, cria uma V2, cria uma V3, mas daqui a pouco tu pega um microserviço que tem até V5. E aí tu não sabe qual a diferença, porque às vezes não está bem documentado, porque tem várias equipes. Começa a ficar uma zona. Tá? Começa a ficar uma zona tu lidar ali na comunicação entre eles usando somente a requisição HTTP. Certo? E aí, para a gente resolver esse problema, a gente pode seguir diversas abordagens. Tá? Mas, só para elencar aqui o problema certinho para vocês, o que seria? Que é essa falta de orquestração dos meus microserviços, sem ter uma etapa definida e uma orquestração definida de como que eu vou chamá-los, como que eles vão se comunicar, acaba levando uma dificuldade na coordenação desses processos. Então, eu fico com dificuldade, de novo, de identificar em qual etapa meu cliente parou, eu fico com dificuldade de integrar eles uns com os outros, eu fico com dificuldade, às vezes, até de entender o que aquele microserviço faz, porque estão usando em tantos lugares diferentes e passando tantos payloads diferentes que eu não consigo nem entender qual como é que eu posso dizer? O objetivo daquele microserviço ali no meio do fluxo. Sabe? Ele está sendo chamado, mas por que eu estou chamando esse microserviço? Às vezes, tu pega um código, estou falando sério, tu pega o código e tu olha, cara, mas por que eu estou chamando esse cara aqui? E se eu mando uma coisa para ele que não faz sentido e recebo outra coisa que não faz sentido algum? Às vezes, tu está chamando ele só porque tu precisa adaptar o payload para a próxima chamada que tu vai fazer. Só que aquilo ali não está documentado no código, de novo, porque são milhares de microserviços, aquilo ali não está documentado de uma forma visual. Então, documentação ajudaria nesse caso. Começa a ficar uma zona. Tá? E aí, para a gente resolver, a gente pode seguir, como eu falei, algumas abordagens. Tá? Primeira delas, Service Mesh. Acredito que vocês já possam ter ouvido falar. Outra forma de resolver é através de Event Driven Architecture, que também é muito falado, certo? Já tem vários conteúdos na internet falando sobre Event Driven Architecture. A gente pode resolver também através de API Gateways. Tem como fazer ali umas arquiteturas bem legais, sem precisar inserir um orquestrador, sem precisar inserir ali muitos eventos assíncronos e resolver com API Gateway, dependendo ali da complexidade do teu projeto. Mas a abordagem que a gente vai explorar hoje é justamente o uso de um orquestrador de microserviços, certo? Então, a gente vai estar falando sobre orquestração de microserviços. E essa é uma arquitetura. Existem diversas formas que a gente pode fazer para criar uma arquitetura de microserviços. Essa que a gente estava mencionando sobre chamadas diretas, ou até usar um event-driven ali, pode ser chamada de coreografia de microserviços. Aqui, com um orquestrador, que é um carinha a mais que a gente vai adicionar nesse fluxo, a gente está falando sobre uma arquitetura de orquestração de microserviços. E por aí vai, tá? Estou lançando aí alguns termos só para quem estiver interessado no assunto, quem tiver com um pepino desse no trabalho, consiga depois pegar esses termos e procurar, porque nem sempre essa solução que eu vou apresentar é melhor para o cenário de vocês. Essa é apenas uma das diversas soluções que a gente pode utilizar, tá? Então, o que seria orquestração? Quando eu falo orquestração, eu estou falando que eu vou ter um carinha a mais no meu fluxo que vai se chamar o orquestrador. Qual o papel desse nosso orquestrador? Bom,
óbvio, né, Fê? Orquestrar. Tá, mas orquestrar o quê? Basicamente, o que o orquestrador vai fazer é orquestrar os processos que envolvem todo o nosso software para fazer a chamada dos nossos microserviços de uma maneira organizada, estruturada, certo? E para que eu consiga manter um log, um rastreamento das sessões do meu usuário quando ele entra na minha aplicação. O que eu quero dizer das sessões do meu usuário? Está falando da sessão lá no browser? Não. Quando eu falo sessão, é literalmente o que o usuário fez depois que ele entrou no meu fluxo. Quais microserviços foram acionados? Que payloads foram passados? Por que ele travou em tal etapa? Por que ele foi mandado para tal microserviço? A gente precisa ter uma visualização disso. E com o orquestrador, ele vai nos facilitar. Ele vai nos dar esse poder de a gente conseguir visualizar certinho lá o que o nosso usuário fez, o que foi passado, o que ele entrou, para que depois, caso eu tenha algum problema, eu consiga resolver esse problema de uma maneira mais simples também. Então, tá. Temos o orquestrador. Mas como é que esse orquestrador vai funcionar? Eu vou criar uma API nova que chama os microserviços? Não faz sentido, né? Pô, aqui acabou de dizer que ficar chamando um ou outro vai ficar confuso. Vou lá, vou criar uma API nova que vai concentrar todas as chamadas, e aí sempre quando eu for criar um novo produto, eu vou ter que criar essa API nova que vai fazer... Não, não é isso. A gente pode... Essa é uma maneira, tá? A gente pode criar um orquestrador assim. Mas a maneira que eu quero falar para vocês é utilizando uma notação que se chama BPNM. O que é o BPNM? Basicamente, a sigla significa Business Process Model Annotation. Essa sigla aqui, esse termo, se refere a uma modelagem de processos de negócio. Então, quando a gente fala de BPNM, a gente consegue modelar o nosso produto, o nosso software, de uma maneira visual, certo? E dividindo em etapas. Se vocês olharem bem, isso aqui lembra o quê na faculdade? Sim, o ML. Lembra também um fluxograma, quando a gente está aprendendo lógica de programação. Então, a gente consegue recordar algumas coisinhas que a gente aprendeu lá no começo, quando a gente estava estudando computação. E por que a gente se recorda disso? Porque é literalmente o objetivo desse BPNM, a gente conseguir ver de uma forma visual e simples tudo o que vai acontecer no meu software, no meu produto, mesmo que ele seja decomposto em microserviços, mesmo que ele seja algo distribuído. Então, com essa representação do BPNM, eu consigo enxergar que o meu cliente entra no fluxo, então, ele compra um produto. Quando ele compra um produto, eu gero a cobrança. Depois que ele gera a cobrança, fica aqui um timerzinho, que esse timerzinho pode ser indicando que eu estou esperando uma resposta de alguma API terceira que eu utilizei, ou que eu estou esperando alguma ação do cliente, enfim. Depois, eu analiso e aprovo ou não o pagamento. Se eu aprovar o pagamento, eu vou separar o produto. Então, vou conferir certo produto e embalar. Depois, vou gerar a nota fiscal. Depois, vou disparar a entrega do produto. Se eu nem aprovar o pagamento, eu já aciono ali a notificação de cancelamento do pedido. E por aí vai. Então, começa a ficar simples a visualização, certo, do nosso fluxo, através dessa anotação aqui. E agora, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando, tá, Fê, mas isso aí é curso de faculdade, né? Quem faz isso daí? Isso aí não faz no dia a dia no trabalho, isso aí não existe. Existe, isso existe mesmo. E a galera usa e resolve muito problema, tá? E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque não é tão chatinho como era na faculdade. Na faculdade, a gente tinha que desenhar no papel, né, pegar lá no nosso lápis, aí errava o tamanho da caixinha, apaga de novo, cria uma caixinha maior. Ah, nossa caixinha ficou muito grande, apaga de novo, cria uma caixinha menor. Ah, minha seta ficou... Não, aqui não é assim que a gente vai fazer. A gente vai ter plataformas que vão nos ajudar com essa modelagem, e essa modelagem, além de eu ter uma representação gráfica, essa minha modelagem realmente vai fazer as coisas. Aqui eu não estou só escrevendo comprar produto por escrever, para eu conseguir visualizar. Aquela caixinha lá realmente vai acionar a etapa de comprar produto. Isso aqui, basicamente, o que a gente está vendo é uma representação visual de um fluxo funcional, de algo que realmente, quando o meu cliente entrar no fluxo, vai ser acionado a entrada lá no começo, que vai acionar aquela minha tarefa de comprar produto, e ela realmente vai acionar uma API minha, certo? Só que eu consigo visualizar o que está acontecendo. E as coisas ficam mais legais, tá? Eu consigo, nessas plataformas de modelagem BPNM, eu tenho uma funcionalidade muito bacana, que são os heat maps, que são os mapas de calor. Então, nesse meu modelo aqui, certo, eu consigo visualizar
Onde eu tenho gargalos? Então, meus clientes todos entraram, certo? Entraram e passaram aqui pelo produto. Às vezes, tem algum microserviço meu que não está escalando legal, que ele está engargalando, ele está demorando muito, não está muito eficiente. Através dos heatmaps, eu consigo ver isso. Ó, tem muito cliente parando aqui nessa etapa. E o negócio me mostra ali vermelhinho, tipo, ó, tem algum problema ali. Ele não vai te dizer qual o problema especificamente. A gente vai ter que ir lá, conferir teu microserviço, olhar a tua API, o que está rolando, analisar os logs. Mas tu já consegue ter um feedback quase instantâneo para o time que fica monitorando ali a passagem dos clientes, que tem algum gargalo naquela etapa. Alguma coisa está acontecendo. Outra coisa bem legal, eu não encontrei um print na internet para mostrar para vocês, mas aí eu vou falar, e aí tentem visualizar. Uma coisa bem legal é que nessas plataformas, a gente mantém ali, certo? A entrada, certo? A gente mantém numa base de dados todas as entradas dos clientes que passaram. E aí eu consigo ir lá, selecionar um cliente específico, às vezes pelo CPF dele ou pelo ID, enfim, da forma como eu quiser identificar aquele cliente dentro do meu software, né? Vou lá e encontro ele naquela lista. Aí, eu quero entender o que aconteceu com aquele cliente, porque às vezes chegou uma taskzinha lá, né, um incidente para aquele cliente. Ó, o cliente tal está reclamando que não está conseguindo finalizar a compra. Vamos ver o que aconteceu com o cliente. Vou lá, procuro pelo ID dele, ou pelo CPF, pelo nome. Encontrei. Ah, o cliente parou aqui, ó, parou em separar produto. Deixa eu ver qual payload foi passado aqui quando foi chamado de separar produto. Ah, está null o body. Ah, foi por isso que deu pau. Por que está null? Vamos ver qual que foi a passagem do outro microserviço. Voltei ali, cliquei e visualizei. Ah, aqui ele passou um objeto inválido, aí o outro tentou transformar e virou null. Por isso que travou. Ah, tem algum bug ali no meio. Já consigo identificar. Tu consegue ver que agora, o que antes era uma estrutura caótica, que eu nem conseguia entender onde que o meu cliente estava passando, o que ele estava parando, o que ele estava fazendo aqui, agora eu consigo ter um track muito mais facilitado do ciclo de vida daquele cliente dentro do meu fluxo, consigo resolver problemas de maneira mais eficiente. E, além disso, um outro benefício muito, muito bom é que o pessoal de produto consegue entender o que está rolando. Antes, o que era meio incompreensível para a galera de produtos, do qual microserviço chamava tal, o que estava acontecendo, eles conseguem até visualizar. E se tu tiver alguém de produto que curte tecnologia, que quer aprender, pode estudar arquitetura, pode estudar modelagem BPMN, e, inclusive, às vezes, fazer mudanças, certo? Eu já vi PO que tinha formação na área de computação, tinha se afastado há um tempo da área de dev, mas que curtia ainda tecnologia, estudou BPMN, conseguia auxiliar o time aqui na escrita da estrutura do nosso projeto. Então, isso aqui traz diversas vantagens para um time quando a gente está falando, certo, de uma arquitetura de microserviços, onde eu tenho vários microserviços envolvidos e vários fluxos dentro de um único fluxo. O que eu quero dizer com isso? Consegue entender que quando o meu cliente entra para comprar o meu produto, só que não é um fluxo linear. Eu não vou chamar sempre uma coisa após a outra, não é algo linear. Dependendo do que aquele cliente imputou e qual o estado, né, que aquilo ali vai acionar, eu posso ir para um ramo diferente. Então, essa arquitetura aqui consegue me auxiliar. Certo? Se eu tivesse etapa após etapa sempre fixa, talvez até eu pudesse fazer através de chamada HTTP, ou, enfim, algo um pouco mais simples. Mas, quando eu tenho um fluxo que é todo ramizado, certo? Cheio de ramos, se o cliente imputou isso, então faz isso, faz aquilo, sério, vários cenários dentro de um único software, isso aqui me ajuda muito a visualizar o que está acontecendo, o que eu preciso alterar, o que eu preciso escalar, e etc. Eu consigo ter uma visibilidade muito maior do meu sistema. Tá? E os mapas de calor ajudam muito. Sério, mapa de calor é muito bom, já salvou muito a nossa vida. Por quê? Imagina, 11 horas da noite, está fazendo deploy. 11 horas da noite, eu não consigo mais nem digitar console log. Tá? Vou confessar para vocês, minha cabeça já está fritada. Aí faço o deploy. Faz deploy e começa a bipar lá o Splunk. Blu, 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 erro 500, erro 500, erro 500. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Onde é que foi o erro 500? Onde é que os clientes estão parando? Eu entro lá no BPMN, opa, está vermelhinho lá no meu microserviço de billing. Foi literalmente o que eu fiz deploy. Beleza, deixa eu ver por que os clientes estão parando lá. Abro os payloads, está tudo nu aqui num campo. Por isso, tá.
faz rollback, eu já ajusto, enfim, eu consigo reagir às coisas de uma forma muito mais rápida, porque eu tenho essa rastreabilidade, eu tenho esse traqueamento do que está acontecendo no meu sistema. Se eu não tivesse isso, o que eu ia ter que fazer? Ia ter que abrir lá a minha plataforma de log, seja Splunk, ou seja lá na Amazon, certo? Na AWS, no CloudWatch, ou enfim, onde eu estiver salvando meus logs, analisar um por um, ver o que está acontecendo, se realmente está parando naquele microserviço, e aí eu já passou alguns minutos naquela minha análise. Aqui eu já tenho tudo de forma concentrada e mais rápida para o meu time conseguir reagir e resolver algum incidente. Tá? E aí, agora que eu já falei para vocês das vantagens da gente usar um orquestrador, eu vou citar algumas ferramentas que são bem comuns da gente encontrar no mercado para empresas que trabalham com essa arquitetura. A primeira delas é o Zib, certo? O Zib é do Camunda também, mas ele é um pouquinho diferente. O Apache Airflow e o Camunda. Tá? O Camunda é o carinha que eu vou falar aqui para vocês hoje. O Camunda é muito utilizado no mercado. Ele é uma ferramenta super bem estabelecida e foi a ferramenta com que eu trabalhei. Então, por isso que eu vou falar dele. Qualquer um desses outros também resolve o problema, também tem a maioria dessas funcionalidades. Mas eu vou falar do Camunda porque é o que eu tenho mais intimidade, certo? Foi o que eu trabalhei, que eu tenho mais, como eu posso dizer, experiência para conseguir discutir aqui com vocês mesmo. Então, o Camunda, como eu mencionei, ele é uma ferramenta bem estabelecida no mercado. Várias empresas grandes utilizam o Camunda. Por exemplo, Atlassian, T-Mobile, a Universal, o BNB Paribas, Santander, Lufthansa, a Camai, o Banco de Brasília, Livelo, Sicredi, Panasonic, por aí vai. Eu usava no meu trabalho também. Ele tá entre os top aí, é muito utilizado. Só que não é propaganda para o Camunda, tá? Só estou dando uma dica aqui para quem precisar de uma ferramenta bacana. E aí, beleza, entendi o conceito, entendi que tu usa o Camunda, Fê, tá. Mas como que isso funciona na prática? Né? Tu só falou aqui dos benefícios, das vantagens, mas tu não me mostrou nada de código. Tu só prometeu que ia ajudar, mas não estou comprando muito essa ideia. Então, vamos lá, vamos entender como é que isso funcionaria na prática. Quando a gente está trabalhando com uma arquitetura de orquestração de microserviços, essa orquestração, basicamente, a gente pode montar de algumas formas. Não existe só uma forma de eu orquestrar. Tá? E aí, eu vou explicar para vocês as duas formas mais comuns, pelo menos nos projetos que eu trabalhei, nos projetos que eu toquei com a galera que eu troquei ideia. Tá? A primeira abordagem, quando a gente utiliza um orquestrador, é o seguinte. A gente tem o front-end, certo? E agora, o meu front-end, ele não vai mais se comunicar chamando os microserviços. Ele não vai mais chamar os microserviços. Ah, Fê, mas ele nem chamava os microserviços, chamava um API Gateway. Não, beleza. Estou falando que não vai fazer a chamada direta, certo? Quem vai acionar os microserviços é outra pessoa. Eles vão ser trigados. O front-end ele vai se comunicar com o orquestrador. Quando o front-end mandar essa requisição para o orquestrador, o que o orquestrador vai ver? Primeiro, qual fluxo aqui eu preciso ativar? Esse é um fluxo de compra de pedido? Esse é um fluxo de alteração de senha? Esse é um fluxo de upload de nova imagem de perfil? Qual é o fluxo aqui que o cliente está querendo fazer? Tá, é o fluxo de alteração de senha. Então, tá. Então, eu sei que aqui, entro lá no meu BPNM, não vou voltar, porque senão vai demorar, entro lá no meu fluxozinho do BPNM de alteração de senha. Primeira coisa que o orquestrador tem que fazer, chama o microserviço para verificar se o token da pessoa está válido. Chamei o microserviço A, ele verificou, beleza, está válido, passa para o próximo. O orquestrador pega essa resposta, pum, desce para o microserviço B. Ó, essa pessoa está validada, agora eu preciso alterar a senha dela. Beleza, deixa comigo. Vou lá, altera a senha lá na base de dados, devolve 200 OK para o orquestrador. O orquestrador sabe, beleza, agora que eu alterei a senha, o que eu tenho que fazer? Tem que notificar a pessoa que a senha dela foi alterada. Chama o microserviço C. Ó, tem que disparar um e-mail para esse cliente aqui, que a senha dela foi alterada. O microserviço C vai lá, faz o bagulhinho dele, beleza, e-mail enviado, retorna para o orquestrador. E o orquestrador, beleza, então agora eu retorno para o front-end. E o front-end mostra para o cliente. Então, tudo aconteceu lá embaixo, certo? De forma desacoplada. O microserviço C não faz nem ideia que o microserviço A foi chamado, que o B foi chamado, ou que o XYZ foi chamado. Ele não sabe. Ele só fez o papel dele. Enviar um e-mail. O microserviço B, mesma coisa. Não faz nem ideia. O que ele fez foi atualizar a base de dados do usuário. É só isso que ele faz, é a responsabilidade dele. Não importa para ele qual fluxo o cliente está. Ele fez o papel dele.
Microserviço A, a mesma coisa. Quem estava por trás disso era o orquestrador. Ele tinha o conhecimento de qual seria a próxima etapa que deveria ser acionada. Ele tem o conhecimento dos payloads que ele tem que passar. Os outros microserviços não sabem os payloads do A, ou do B, do C, do X, do Y, Z. Eles só fazem a funcionalidade deles, certo? E não precisam se preocupar com atualizações nos outros microserviços. Quem precisa se preocupar com isso é o orquestrador. E o front-end só chamou um endpoint e depois recebeu 200 OK. Tá? Inclusive, esse front-end poderia ser micro-frontends. Não tem problema. Ia funcionar da mesma forma. Essa é uma das primeiras abordagens. Uma das abordagens mais clássicas, na verdade, quando a gente está falando de uma arquitetura utilizando um orquestrador. Isso aqui ia aparecer um BPN mais ou menos dessa maneira aqui. O front-end ia chamar, certo? Ia ver lá de cima do céu. O front-end ia startar o processo. Assim que startou o processo, o BPNM aqui, certo? O meu orquestrador sabe que ele precisa chamar o microserviço A. Ele chama o microserviço A, pega a resposta, transforma o payload, aciona o microserviço B. Depois de acionar o microserviço B, pega a resposta, aciona o microserviço C. E ele que vai montando os payloads ali. Eles não, de novo, os microserviços não se comunicam entre si e não têm conhecimento, certo, do payload um do outro. Enfim, eles não precisam se preocupar com isso, só com o papel deles. Chegando no final, o BPNM chega ali na sua última etapa, então retorna a resposta para o front-end, certo? Só que essa abordagem aqui, ela começa a ficar meio, como é que eu posso dizer, difícil de utilizar, quando a gente está falando de um fluxo onde eu tenho interações do cliente no meio das chamadas do microserviço. Então, esse fluxo que eu mostrei para vocês de alteração de senha, eu consigo fazer tudo depois que o usuário me passa a nova senha. Eu consigo fazer tudo. Vou lá, atualizo, valido o token, envio e-mail, fiz tudo. Mas em alguns cenários, por exemplo, num formulário de tela a tela, o que é o formulário de tela a tela? Aquele formulário onde primeiro te pergunta, teu nome, Fernanda, teu e-mail, teu data de nascimento, tela a tela tem um novo formulário. Nesse tipo de interação, onde o usuário, no meio do meu fluxo, vai interagindo e mandando novas informações, esse formato de arquitetura já começa a ficar um pouco complicado. Tá? E aí a gente vai para uma outra abordagem, que é essa abordagem aqui. Agora o meu front-end volta a se comunicar com os microserviços. De novo, não diretamente, tá? Pode ter um API Gateway ali, um load balancer. Eu estou só abstraindo, tá? Digamos, front-end chama microserviço. O que o front-end faz? Tela de nome. Envia o nome para o microserviço A, que é o responsável por lidar com essa parte. Nome, e-mail, data de nascimento. Tá. Microserviço A coleta isso e manda para o orquestrador. Estou no fluxo aqui X, que o front-end me passou, e tenho essas informações. O que o orquestrador faz? Beleza, coleta as informações, manda para onde tem que mandar e diz, microserviço A, retorna para o front-end, que a próxima tarefa agora é coleta dos dados do cartão. Beleza, o microserviço A não faz ideia do que é isso, ele só pega string e retorna, tá? Retorna para o front. O front pega aquela string, retorna os dados do cartão. Tá, é a tela de cartão. Pum, pulou para a tela de cartão. Tela de cartão, pergunta, qual a senha? Qual senha você quer usar? Quero usar a senha 1, 2, 3, 4, porque eu sou inteligente. E escolho boas senhas. Eu já fiz isso, tá? Por isso que eu estou falando. Tá. Nos meus testes. Desculpa a piada ruim, galera. Tá. Tela de cartão. Beleza, quero aqui a minha senha do cartão. 1, 2, 3, 4. Chama o microserviço de cartão. O microserviço de cartão faz lá o que ele precisa fazer, valida se a senha está nos conformes, envia para o orquestrador. Orquestrador, recebi aqui um cartão, uma senha de cartão. Não sei que fluxo é, só recebi essa senha do front-end, validei, e para mim está funcionando. Beleza, o orquestrador fala, beleza, microserviço B, está tudo certo. Manda agora de volta para o front-end, que a próxima tela que tem que acionar para esse fluxo é a tela de escolha de agência. Tá, o microserviço B, de novo, não faz ideia do que é isso, ele está só repassando a informação. O microserviço B pega o retorno do orquestrador, manda para cima, e o front-end processa aquilo. Tela de escolha de agência, pum, tela de agência. Vai lá, qual a agência próxima de você? Você escolhe, manda para o microserviço C. Tu entende que agora o que o orquestrador está fazendo é basicamente sendo um grupo para os minions. Ele está dizendo para cada minion o que eles têm que fazer. E os minions, que são os microserviços, estão só executando sua função também. Só que, nesse meio tempo, eu estou tendo interação do meu cliente. Eu estou num fluxo orquestrado, com etapas definidas, recebendo interação do cliente nesse meio tempo, e, mesmo assim,
Um microserviço não sabe da existência do outro dentro desse fluxo aqui. Eu tenho coisas desacopladas, independentes. Eu poderia, com esses mesmos microserviços, montar um fluxo de contratação de crédito. Poderia, com esses mesmos microserviços, montar um fluxo de contratação de cartão. Eu estava dando um exemplo de abertura de conta. Enfim, por aí vai. Porque quem é o cérebro por trás de tudo, quem sabe qual é a próxima etapa, como ajustar o payload, o que deve aparecer, se está válido ou não, é o orquestrador. O orquestrador que faz aquilo e diz para os microserviços se está ok ou não ele retornar a resposta para o front-end. Certo? E aí o front-end só sabe qual é a próxima tela que ele tem que ir. O front-end não foge da sua responsabilidade também. Ele só recebeu a resposta do back-end e viu lá que a próxima tela que ele tem que ir é a tela de cartão. E foi isso que ele fez, navegou. Certo? Navegou, o front-end também não fugiu do seu escopo e nem da sua responsabilidade. E agora, vamos para um exemplinho de código. E vocês vão rir, porque é muito simples. Mas é para ser simples, é para deixar as coisas simples, é para deixar as coisas fáceis de entender, e é para que eu consiga reusar esses microserviços de forma fácil, sem precisar estressar muito a minha cabeça de, meu Deus, como é que eu vou adaptar isso agora para o meu payload, agora para o meu fluxo, para a minha tela? Não importa, esse microserviço só faz o que ele tem que fazer. Então, aqui o BPNM desse exemplo que eu dei, certo, de um microserviço se comunicando com o orquestrador e voltando para o front. Está aqui o BPNM, que é basicamente manda instrução, aguarda o request, manda instrução, aguarda o request. E aí vamos para um exemplo de código. Cara, é simples. É literalmente um endpoint, certo? O microserviço A vai ter seu endpoint, vai receber um request. Isso aqui, no caso lá do primeiro exemplo, vai receber um request e vai enviar um response. Quem que vai estar acionando esse microserviço A? Nesse exemplo aqui, é o próprio certo, o meu Camunda. Ele está chamando os meus microserviços. Chama o A, chama o B, chama o C, e depois retorna tudo para o front. O que o microserviço está fazendo? Só recebendo a requisição. Recebe, retorna. Ah, simples assim? Sim, claro. Depois teu body aqui vai ter coisas específicas. Dentro do teu método vai ter processamentos específicos. Mas é simples assim. Recebo uma requisição, faço o que eu tenho que fazer, retorno. Valido o token se eu tenho que validar, enfim, faço as coisas que eu tenho que fazer e retorno. Não me preocupo com o mundo externo. Já no segundo exemplo, aqui onde eu tenho front-end, microserviço orquestrador, orquestrador, microserviço front-end, né, que vai fazendo essa vai e volta, aí fica um pouquinho mais complicado. Nossa, quanto mais, Fê? Não muito. O que o microserviço agora vai ter que fazer? Como agora ele está sendo alguém ativo e não passivo, porque aqui, ó, aqui a gente observa que o microserviço é passivo. Ele só recebe a requisição do orquestrador, faz o que tem que fazer, retorna. Passivo, certo? Espera alguém acionar ele e faz. Nesse caso aqui, o microserviço ele é mais ativo. Por que ele é ativo? Porque ele aciona o orquestrador. Ele recebe a requisição de fora e avisa o orquestrador que ele recebeu e pergunta o que ele tem que fazer. Nesse caso, onde ele é mais ativo, aí que a gente vai ter um pouquinho mais de coisas dentro do nosso código, mas não é muito também. Basicamente, o que é? Pegar a requisição, fazer o que eu tiver que fazer, meu processo interno, ali, no caso, é montar uma string, e aí eu aciono o meu orquestrador. Chamo o orquestrador através de uma requisição, digo para o orquestrador, recebi essa requisição, meu resultado é isso, o que eu faço agora? O orquestrador retorna tudo, o que ele fala? Agrega os resultados, certo? Agrega o resultado do orquestrador com o resultado do próprio processamento dele, e retorna para o front-end. De novo, ele sabe quem foi chamado antes, quem foi chamado depois? Não sabe. Ele sabe para que aquilo está sendo utilizado? Não sabe. Ele só fez o que ele tinha que fazer, avisou o orquestrador, pegou a resposta do orquestrador e mandou para o front. O front agora dá os seus pulos ali para navegar para a próxima tela. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Claro, quando a gente vai adicionando regra de negócio, quando a gente vai adicionando nos nossos processamentos aqui internos, vai ficar maior esse código, né? Que foi só um exemplo retornando strings. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que a lógica de montar arquitetura com o orquestrador não é difícil. Não é complicada, certo? Não vai te dar dor de cabeça montar essa arquitetura. Tu precisa pensar certinho como vai estar quebrados os teus microserviços para que tu realmente consiga reaproveitar. Não adianta montar toda essa arquitetura onde tu tem microserviços que não são reaproveitáveis em outros fluxos. Como assim, Fê? Tu acha que ele faz só uma funcionalidade meio que dependente, mas na real ele só faz aquela funcionalidade para aquele fluxo. Tu tenta encaixar ele em outro fluxo, ele não vai funcionar. Aí não adianta nada tu quebrar a cabeça tentando montar uma arquitetura com orquestrador, se tu vai ter que ficar criando um novo microserviço a cada novo fluxo. A ideia aqui é conseguir reusar. Mas o que eu estou querendo
mostrar para vocês é que a arquitetura em si de orquestrador é simples, certo? Ela não é um bicho de 7 cabeças. O que torna algo de 7 cabeças é as nossas regras de negócio tudo emaranhado, é o nosso microserviço que faz mais coisas do que deveria fazer, é eu não ter login, é eu não ter documentação, é eu ter um monte de mistura de código onde eu poderia simplificar. Tá? E aí, como nem tudo são flores, né, alguns de vocês aí já devem ter sacado. Ah, Fê, mas tu adicionar isso daí, tu vai ter um SPOF, né? O que é o SPOF? É o Single Point of Failure. Eu vou ter um único ponto de falha quando eu adicionar isso. Sim, nós vamos ter. Isso é um contra dessa arquitetura. O meu orquestrador, ele vai passar a ser um único ponto de falha. Se o meu orquestrador falha, o que acontece? Falha tudo. O que adiantou criar microserviços se o orquestrador está concentrando todas as requisições e se ele está fora, os microserviços não funcionam sozinhos? Realmente, eu tenho que ter cuidado com isso. E como é que a gente resolve isso? Das mesmas maneiras que a gente resolve single points of failures em outras arquiteturas. O que é? Eu ter um cluster com mais de uma instância do meu orquestrador, então eu não vou ter só uma instância desse orquestrador rodando, vou ter múltiplas instâncias. Caso uma falhe, eu ainda tenho a outra. Que mais? Vou ter que ter replicação dos dados. Por quê? Porque se eu tenho múltiplas instâncias, certo? Eu vou ter cada instância lidando com uma seção do usuário. Lembra que eu falei para vocês rastrear onde o usuário está? Para que eu consiga manter esse rastreamento entre as múltiplas instâncias rodando, eu preciso que elas compartilhem, certo, as informações que elas receberam. Então, eu tenho que ter replicação desses dados, para que, caso um orquestrador falhou e ele estivesse lidando com a requisição do cliente da Fernanda, a Fernanda seja mandada para o outro orquestrador e o histórico dela se mantenha, certo? Para eu não mande a Fernanda lá para o início do fluxo de novo. Tá, ali os meus dados estão replicados, o outro orquestrador pode conseguir seguir com o fluxo dela. Que mais? Fazer deploy em múltiplas regiões. Se é uma aplicação crítica, é uma aplicação que tem milhares de usuários, que era o caso que eu trabalhava, certo? Fazia deploy em múltiplas regiões. Para caso alguma região, aí eu estou falando de, até envolvendo aqui conceitos de nuvem, mas fiz deploy numa região, essa região está com alguma lentidão, está apresentando alguma falha, bom, esse meu mesmo orquestrador está deployado lá na região dos Estados Unidos, que não está apresentando falha, está de boa. Então, isso me ajuda também a reduzir os pontos. Então, todas essas abordagens de resolver pontos de falha tradicional que a gente já usa, a gente aplica no orquestrador para tentar reduzir os riscos. Mas, de novo, é um risco e acontece. Tá? Já peguei problema onde o orquestrador estava fora, e aí salve-se quem puder. Nenhum cliente entrava no fluxo, nenhum, nada, zero. O orquestrador estava fora. Os microserviços são burros, como a gente chama, né? Eles não fazem nada além do que eles deveriam fazer, só fazem a responsabilidade deles, não conhecem o resto. Então, não adianta nada eu ter meus 100 microserviços rodando se meu orquestrador está fora, porque os meus microserviços são burros e não sabem o que fazer, certo? Não tem nem como acionar eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de uma arquitetura com orquestração para esse ponto aqui, certo? De ter um único ponto de falha. E aí, depois de falar muito, e espero que não tenha entediado vocês, chegamos ao final, galera. Muito obrigada pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado. Salva de palmas para a Fernanda, galera. A gente tem tempo para 2 perguntinhas. A pergunta mais votada. Qual é a altura dessa mulher, velho? 1,84. Meu Deus! Mais 2 centímetros, ela era maior que eu. Vamos para uma pergunta séria agora, Nanda. Existe a possibilidade de ter mais de um orquestrador por sistema? Caso sim, quando considerar utilizar mais de um? Sim. Tem casos. Lembra ali que eu mencionei no meio da palestra sobre quando a gente está falando de um fluxo com orquestração, é bacana num cenário onde eu tenho ramificações dentro do meu sistema? Às vezes, essas ramificações podem, inclusive, levarem para outros orquestradores. Então, eu não manter a ramificação dentro do mesmo orquestrador. Quando ramificar, eu aciono outro orquestrador e ele cuida daquele ramo, certo? Então, nesse cenário é bacana, principalmente quando as ramificações são muito complexas. Se eu tenho uma ramificação que é muito complexa, que vai acionar diversos processos, diversos microserviços, vai ter vários ifs e elses dentro daquela ramificação, cara, aparta. Não deixa no mesmo BPMN. Senão, o que vai acontecer?
Tu vai ter um BPMN caótico também, certo? Um BPMN gigante, com várias etapas, com várias ramificações que já ninguém mais consegue entender o que está rolando. Então, começa a ficar complexo uma ramificação, é legal apartar. Às vezes para um novo orquestrador, ou às vezes somente para um novo fluxo do BPMN, que pode estar dentro do mesmo orquestrador. Boa. A última. Como lidar com a observabilidade, monitoramento, logging, tracing, em uma arquitetura de microserviços? Aí ele terminou a pergunta com uma chumbetagem. Te vejo como uma mãe. Essa benção no fim da palestra, filho da peste. Obrigado pela sua playlist de Java. Meu irmão, porra de Java. Então vamos lá de novo, Nanda. Como lidar com a observabilidade em arquitetura de microserviços? Primeiro, se a gente está falando de uma arquitetura orquestrada, a própria plataforma que tu for usar, por exemplo, ali o Camunda, que eu mencionei, já vai te dar várias funcionalidades que te ajudam na observabilidade. Então, tu vai ter, de novo, como eu falei, os logs lá salvos de tudo que foi acionado, tu vai ter os heatmaps, tu pode criar alertas, tu pode fazer tudo isso na plataforma do orquestrador. Mas, no microserviço, é importante a gente ter observabilidade também. Então, a cada requisição que chega e que sai desse microserviço, loga, né? Manda um log com um payload do que foi recebido, do payload do que foi retornado. Na plataforma que eu estiver utilizando de logs, cria alertas, cria dashboards para acompanhar erros 500, erros 200, para tu ter o máximo de observabilidade possível. Se a gente não tem observabilidade numa arquitetura de microserviço, vocês estão montando o pesadelo de vocês. Tá? Quando isso começar a escalar, vai dar muita dor de cabeça. Então, ter observabilidade vai te permitir reagir rápido e resolver o problema rápido. Então, não adianta só confiar na observabilidade do orquestrador. O microserviço também tem que estar bem mapeado. Tem que ter os logs mapeados, tem que ter ferramentas como Grafana, certo? O Splunk, tem que estar ali, né, nos trinques da observabilidade para tu conseguir ter o máximo de insumo possível caso fosse resolver algum incidente ou algum bug em produção. Boa, show de bola. Galera, mais uma vez, salva de palmas para Fernanda Kipper. Valeu, Obrigado, galera. Nanda. Valeu.